Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estaremos fazendo uma leitura, poucos trechos desse livro de Santo Agostinho, sobre a temática o livre-arbítrio, tá bom? Nós vamos para capítulo 3, tá bom? Nós já lemos a introdução, né? Ela tinha o capítulo 1 e 2, nós lemos sobre a temática o problema do mal, e o capítulo 1 é Deus, o autor do mal, só recapitulando. E aí também o capítulo 2, por qual motivo agimos mal, tá bom? Então hoje nós começaremos uma leitura do capítulo 3, que seria a primeira parte. Deixa eu mostrar aqui para os irmãos, tá bom? Para ter só uma noção também, tá ok? Muito bem. Ó, a primeira parte vai dos capítulos 3 até o 6, e parte 15, tá bom? E aí nós temos uma temática geral dessa primeira parte que diz essência do pecado, submissão da razão às paixões, ok? Então vamos lá, o capítulo 3 também tem uma epígrafe, um subtema, diz assim: busca da origem do pecado. Aí Agostinho começa fazendo uma pergunta. Tu me perguntas qual a causa de procedermos mal? É preciso examinarmos primeiramente o que seja proceder mal. Dize-me o que pensas a esse respeito, ou, se não pode resumir todo o teu pensamento em poucas palavras, pelo menos dai-me a conhecer tua opinião, mencionando algumas mais ações em especial. Aí Evódio: os adultérios, os homicídios e os sacrilégios, sem falar de outros maus procedimentos, os quais não posso enumerar por me faltar tempo e memória. Quem não considera aquelas ações como mais? Agostinho: dize-me primeiro, por que consideras o adultério como uma ação? Não será porque a lei o proíbe de ser cometido? Aí Evódio: por certo que não. Ele não é o mal precisamente por ser proibido pela lei, mas ao contrário, é proibido pela lei por ser mal. Agostinho: pois bem, mas se alguém insistir junto a nós, exagerando os prazeres do adultério e perguntando-nos por que o julgamos mal e condenável, seria preciso, na tua opinião, recorrer à autoridade da lei, junto àqueles que desejam não somente crer, mas também entender? Pois eu também, como tu, creio inabalavelmente e até proclamo que todas as nações e povos devem admitir ser o adultério um mal. Agora, porém, a respeito dessas verdades confiadas à nossa fé, esforçamo-nos de ter igualmente o conhecimento pela razão, mantendo-as com certeza plena. Reflete, pois, o quanto puderes, e dize-me por qual motivo creis que o adultério é o mal. Aí Evódio também vai falar: sei que é o mal, porque não quisera ser eu mesmo vítima dele, na pessoa de minha esposa. Ora, quem quer que faça o mal, o que não quer que lhe façam, procede mal. Agostinho: então, e se a paixão inspirasse alguém de entregar sua própria esposa a outro e de aceitar voluntariamente que ela fosse violentada, desejando ele, por sua vez, obter a mesma permissão em relação à esposa do outro? Conforme tua opinião, não faria ele mal nenhum? Evódio: ao contrário, ele agiria muito mal. Agostinho: mas conforme a regra proposta há pouco por ti, esse homem não peca, porque não faz o que não gostaria de suportar.
Procura, por conseguinte, outra razão para me convenceres de que o adultério é mau. Muito bem. Aí nós temos também mais uma epígrafe aqui para começar outra discussão, que é razões insuficientes da origem do mal. Evódio. Parece-me ser o adultério ato mau, porque muitas vezes tenho visto homens serem condenados por esse crime. Augustinho. Ora, não se tem condenado também com frequência a muitos homens por suas boas ações? Recorda aquela história, e já não te envio a outros livros profanos, mas a história que é mais excelente que todas as outras, por gozar da autoridade divina. Abre um parênteses, aí ele bota, os Atos dos Apóstolos, fecha parênteses. Encontrarás aí o quanto deveríamos ter em má opinião os apóstolos e todos os mártires, se aceitássemos ser a condenação de um homem por outros o sinal certo de má ação. Pois todos aqueles cristãos foram julgados dignos de condenação por terem confessado a sua fé, de modo que se for mal tudo que os homens condenam, segue-se que naquele tempo era crime crer em Cristo e confessar a própria fé. Mas, se nem tudo que é condenado pelos homens é mal, será preciso que procure outra razão que te permita me garantir que o adultério é mal. Evódio, nada encontro para te responder. E aí aparece-me mais uma epígrafe, né? Acho que é para dividir o que eles vão tratar agora. O mal provém da paixão interior. Muito bem. Agostinho. Talvez seja na paixão que esteja a malícia do adultério, pois ao procurares o mal num ato exterior visível, caíste em impasse, para te fazer compreender que a paixão é bem aquilo que é mal no adultério. Considera um homem que está impossibilitado de abusar da mulher de seu próximo. Todavia, se for demonstrado de um modo ou de outro qual o seu intento e o que teria realizado se eu pudesse, segue-se que ele não é menos culpado por aí do que se tivesse sido apanhado em flagrante delito. Mateus 5:28. Evódio, nada é tão evidente. Vejo já não ser mais preciso longos discursos para me convenceres do mesmo a respeito do homicídio, do sacrilégio e, enfim, de todos os outros pecados. Com efeito, é claro que em todas as espécies de ações mais, é a paixão que domina. Pronto, nós vamos agora para o capítulo de número 4, tá bom? E aí nós temos um título, né? Para desenvolvimento de mais argumentos. Objeção, 2 pontos. E os homicídios cometidos sem paixão. Vamos lá. Agostinho, sabes que essa paixão é também denominada concupiscência? Evódio, eu sei. Agostinho, e o que pensas? Entre essa concupiscência e o medo, há alguma diferença ou nenhuma? Evódio, parece-me haver grande diferença entre eles. Agostinho, acho que és dessa opinião, porque a concupiscência tende para o objeto e que o medo foge? Evódio, é bem como dizes. Agostinho, pois bem, se um homem matar a outro, não pelo desejo de conseguir alguma coisa, mas pelo temor de que lhe suceda algum mal, não seria esse homem homicida? Evódio, certamente o seria, mas nem por isso a sua ação deixaria de ser denominada pela concupiscência, pois aquele que mata um homem levado pelo medo, deseja, sem dúvida, viver sem medo. Agostinho, e parece-te que viver sem medo é algum bem de somenos? Evódio, ao contrário, parece-me ser um bem muito grande, mas de modo algum esse bem deve chegar ao homicida por meio de crime. Agostinho,
Não pergunto o que pode chegar a esse homem, mas o que deseja. Pois certo, visa um bem quem deseja uma vida isenta de medo. Por isso, não podemos condenar tal desejo. Caso contrário, deveríamos declarar culposos todos aqueles que desejam algum bem. Logo, somos forçados a reconhecer que uma espécie de homicídio no qual não se pode encontrar a primazia de mau desejo. Portanto, não será exato dizer que todo pecado, para que seja mau, nele a paixão deve dominar. Ou, em outras palavras, haveria uma espécie de homicídio que poderia não ser pecado. Evódio, de fato, se o homicídio consiste no ato de matar um homem, pode acontecer que isso seja, por vezes, sem pecado, pois o soldado mata o inimigo, o juiz ou seu mandante executa o criminoso, e também, talvez, o lançador de flechas, quando uma delas escapa de suas mãos, sem querer por inadvertência. Todas essas pessoas não me parecem pecar ao matar um homem. Muito bem. Página 33, 34. Agostinho, concordo. Mas comumente essas pessoas sequer são chamadas homicidas. Assim, responde agora: se algum escravo, temendo graves tormentos, mata o seu senhor, pensas que eles devem ser incluídos ou não entre aqueles que matam, nessas circunstâncias que não merecem o nome de homicídio? Evódio, vejo uma grande diferença entre esse último homem, os escravos e os outros, pois estes ou bem atuam conforme a lei, ou então nada fazem contra ela, ao passo que o crime desse último não tem a aprovação de lei alguma. Agostinho, outra vez, tu me conduzes à autoridade como razão última. Não deve sequer, porém, o que nós nos propusemos neste momento, compreender aquilo a que damos créditos. Ora, quanto à lei, não cremos nela, mas é preciso tentar, na medida do possível, compreender este ponto. A lei, ao punir tal ato, se assim o faz ou não, com razão. Evódio, de modo algum, a lei pune sem razão neste caso, pois ela pune o escravo que, sabendo e querendo, matou seu senhor, porque não acontece nos outros casos supracitados. Agostinho, como? Não te lembras teres dito há um instante que a paixão domina em toda a má ação e que essa se torna má por isso mesmo? Evódio, recordo-me perfeitamente. Agostinho, e ainda não concedestes igualmente que se alguém deseja viver sem medo, não possui mau desejo? Evódio, também me recordo disso. Agostinho, logo, quando aquele senhor é morto pelo escravo, levado este pelo desejo de viver sem temor, não mata por desejo culpável. Por conseguinte, ainda não compreendemos qual o motivo de essa ação ser criminosa, posto que estamos concordes em que todas as ações mais unicamente são mais por causa da paixão pelo qual são praticadas, isto é, por desejo culpado. Evódio, agora, aquele escravo parece-me ser condenado injustamente, mas na verdade não ousaria afirmar isso, se pudesse encontrar alguma outra razão a apresentar. Desculpe, meus queridos. Agostinho, será possível que te tenhas convencido de se dever declarar impune crime tão grande, antes de examinares com cuidado se acaso esse escravo não deseja, no fundo, libertar-se do temor de seu senhor, unicamente para satisfazer as suas paixões? Com efeito, desejar vida sem temor não só é próprio de homens bons, como também dos maus. Com esta diferença, porém, os bons
o desejam renunciando ao amor daquelas coisas que não se podem possuir sem perigo de perdê-las. Os maus, ao contrário, desejam uma vida sem temor, para gozar plena e seguramente de todas as coisas, e para isso esforçam-se de qualquer modo para afastar todos os obstáculos que o impeçam. Levam então vida criminosa e perversa, vida que deveria antes ser chamada de morte. Evódio, confesso o meu erro e alegro-me muito de haver compreendido claramente a natureza desse desejo culpável que se chama paixão. Agora vejo com evidências em que consiste esse amor desordenado por aquelas coisas terrenas que se podem perder contra a própria vontade. Amém. Meus queridos, nós terminamos mais um ponto, tá bom? Depois nós vamos dar continuidade do capítulo 5, tá bom? Dessa grande obra. Recomendo a leitura, muito boa, tá bom? Livre-arbítrio. Opa, aqui, muito bem, ok. Então, obrigado, até a próxima.